No livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Estaremos lendo apenas 2 versículos. O versículo 60 e o versículo 66. Eu estarei lendo o versículo 60 e a igreja o versículo 66. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. João capítulo 6, versículo 60 e versículo 66. Todos acharam? Amém? João capítulo 6, versículo 60, e a igreja estará lendo o versículo 66. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportar? Aleluia. Senhor amado, Pai querido, esta é a tua palavra. O Senhor possa vir a falar poderosamente os nossos corações. Que todo o meu entendimento, meu conhecimento, meu orgulho, meu ego caia por terra agora em nome de Jesus. E que o seu Espírito Santo possa superabundar em nossas vidas, enchendo-nos da sua graça e do seu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar. Aleluia. João capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aleluia. Este livro foi escrito por João, irmão de Tiago, um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele, nesta passagem, tem a ousadia de descrever o Jesus 100% o Deus de Israel. Ele apresenta nessa rápida passagem do livro de João capítulo 6 um Jesus que estava ali se revelando inteiramente para aqueles que ali estavam. Aleluia! Em Mateus, em Marcos, em Lucas, há diversas traduções, mas eu me apeguei a esta de João porque ele tem uma liberdade maior para poder nos apresentar Senhor Jesus Cristo nesse exato momento. Diz a palavra que o Senhor estava caminhando à beira do mar e uma grande multidão o acompanhava. Uma grande multidão vinha ter com Jesus, e como já foi falado aqui, Jesus, por onde ele passava, uma grande multidão acompanhava a Jesus. E diz a palavra que o Senhor estava junto com os seus discípulos. E em um breve momento, relata esta passagem, que ali o mestre estava a ensinar, juntamente com seus discípulos, uma grande multidão. E foi se aproximando o fim da tarde, e Jesus, já conhecendo o seu coração para com os demais que ali estavam, disse a Filipe: Filipe, o que faremos para alimentar esta grande multidão?
vira e fala assim para Jesus: mestre, temos aqui 200 dinários, mas nem mesmo 200 dinários poderiam alimentar esta multidão. Subitamente, André, aquele que foi discípulo de João Batista, que andava juntamente com João Batista, auxiliando João Batista dos batismos, pois ele foi discípulo de João Batista, se aproximou de Jesus e falou assim: mestre, temos aqui próximo um garoto, em outras traduções, um jovem, uma criança, e ele tem, juntamente com ele, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que faremos? O que faremos? Irmãos, eu consigo contemplar rapidamente nesta passagem a diferença súbita e muito grande entre crer e entre ter fé. Eu pergunto aos amados presentes nesta noite: será que havia alguma diferença entre Filipe e André? Será que havia algo que diferenciasse ambos para Jesus Cristo? Ambos foram discípulos de Jesus. Ambos andavam lado a lado com Jesus. E ambos aprendiam de Jesus. Ambos contemplavam com os mesmos olhos os milagres que Jesus fazia. Só que nessa passagem, eu percebo que há uma grande diferença entre você crer, acreditar e ter fé. Ambos andaram lado a lado com Jesus, contemplaram muitos milagres ao lado de Jesus. Mas naquele exato momento, quando Jesus perguntou a Filipe o que poderia ser feito para alimentar aquela multidão, André subitamente tomou a palavra e disse: temos aqui 5 pães e 2 peixes. Irmãos, eu aprendo aqui o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Ali, nesse exato momento, André mostrou para toda aquela multidão o tamanho da sua fé, pois ele sabia que para um homem natural era impossível alimentar aquela multidão. Em outra passagem em Mateus diz assim: seus discípulos, vendo que a hora ficou-se tarde, chegou até Jesus e disse: mestre, despede o povo, para que eles possam ir às cidades vizinhas, comer, se abrigar, porque já se faz tarde. E Jesus diz: não, pois eles são ovelhas que não têm pastor. É minha obrigação apacentar estas ovelhas. Jesus pega o pão e pega os peixes, e diz a palavra que ele leva os seus olhos para o céu e dá graça. E orando, ele consegue alimentar a grande multidão. Como já era de costume na tradição judaica, eles apenas contavam os homens, e a palavra diz que ele alimentou 5.000 homens. Irmãos, abrindo um parênteses muito rapidamente, vamos calcular que todos aqueles 5.000 homens que estavam ali fossem donos de família, chefes de família, esposos,
acompanhado por suas esposas. Sabemos que naquele tempo não existia contraceptivos, então eles eram famílias numerosas, famílias que tinham muitos filhos. Mas trazendo para a realidade de hoje, calculemos que cada família daquela tivesse apenas 3 filhos. Irmão, calcule: 5.000 homens, 5.000 mulheres, 15.000 crianças. Jesus, apresentando aqueles pães e aqueles peixes, revelou ao mundo a sua autoridade como Deus e multiplicou, alimentando ali, naquele exato momento, 25.000 almas. Irmãos, 25.000 almas são muitas pessoas. Você pode lotar aí vários maracanãs para você poder alimentar essa quantidade inteira de pessoas. Jesus ali, irmãos, eu contemplo que ele se revelou para todos que estavam ali, que ele tinha autoridade debaixo dos céus, operando sinais e prodígios. E aquela multidão disse em seus corações: verdadeiramente este era o profeta que havia de vir. Jesus pega, diz aos seus discípulos: entrem no barco e vão e me esperem do outro lado. Em outras traduções, diz que Jesus compeliu ou simplesmente forçou para que os seus discípulos fossem para o outro lado, porque até então eles não queriam se afastar do Mestre. Mas Jesus dá uma ordem e diz: vão, entrem no barco e me esperem do outro lado, porque eu ficarei aqui e me despedirei do povo. Assim Jesus fez, ficou em terra, se despediu da multidão e subiu ao monte para orar. Aleluia! Irmão, Jesus, ele era perfeito em todas as coisas que ele fazia. Jesus, ele vivia em constante santidade. E sempre que Jesus, depois que operasse um grande milagre, a primeira coisa que ele fazia era se erguer com o seu Deus. Simplesmente ele se retirava, ia ao monte e falava diretamente com o Pai. Ali provavelmente ele agradecia a Deus por esta oportunidade. Ali ele falava com Deus, pois ele não estava mais ao lado de Deus, mas Deus em momento algum deixou de estar ao lado de Jesus. Aleluia! Diz a palavra que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado até o deserto, e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E venceu a Satanás. Jesus se retirou no meio da multidão, subiu ao monte e foi orar. E diz a palavra que os seus discípulos estavam no barco a remar, tentando alcançar o outro lado, mas um forte vento contrário se abatia sobre eles, e já era a 9ª hora da vigília, algo em torno de 11 horas da noite, meia-noite. E ali eles estavam no barco, e aquela forte ventania sacudia o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Talvez raios, trovões, uma tempestade anunciada se abateu sobre eles. E eles ali assustados, ao longe, contemplam uma silhueta andando em meio às sombras. Homens que andavam lado a lado de Jesus. E de repente, em meio àquela confusão deles, grita: socorro! Um fantasma! E
Jesus vem até ele e diz: não temas, sou eu. Jesus estava andando sobre a face das águas. Aleluia! Diz a palavra que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor passeava sobre a face do abismo. Em outras traduções, sobre a face das águas. E Jesus literalmente estava andando sobre as águas. Mas algo nesta passagem nos chama sempre muito a atenção, porque dentre os 12 que estavam no barco, houve um que teve coragem suficiente para pedir: mestre, se és tu, deixa-me ir ter contigo. Jesus andando, eu imagino que ele parou e disse: Pedro, venha Pedro, venha ter comigo. E eu imagino aquela cena, irmão, o barco balançando de um lado para o outro, um homem natural, aonde o medo tomava conta da sua carne, e o seu coração cheio de ousadia, dizendo: eu vou ter com o mestre. Pedro segura o barco, se treme por inteiro. Ele põe o primeiro pé, tremendo todo o seu corpo. Ele coloca o segundo, começa a se equilibrar e solta o barco. E Pedro tem uma das experiências mais marcantes da Bíblia que só um homem pode ter. Ele estava andando sobre a face das águas, o seu coração cheio de alegria, seus olhos cheios de lágrima, seu corpo a se tremer por inteiro. Ele foi andando até Jesus e olhava para o barco, e olhava para o mestre, e olhava para o barco, e olhava para o mestre. E conforme ele foi se afastando do barco, o medo foi entrando em seu coração, e de repente ele afundou. E ele não afundou devagarinho, ele afundou. E ele começou a gritar: mestre, 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 socorro. Irmão, Pedro era um homem experimentado na arte de pescar. Pedro sabia nadar, sabia, mas o nervosismo foi tão grande que uma simples coisa que ele já sabia fazer, ele esqueceu e começou a se afogar. E Jesus prontamente estendeu a mão para Pedro, levantou, colocou ele no seu colo e levou ele até o barco. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo na sua tempestade, ela vem para te ensinar alguma coisa. Eu acredito que num culto, lá na igreja primitiva, 12 homens dentro de uma igreja, 11 deles podem dizer: um dia, em meio à tempestade, nós contemplamos um homem andando sobre as águas. E um homem pode se colocar de pé e falar: este homem era eu. Jesus quer mostrar nesta passagem que você pode fazer a diferença. Irmão, independente da tempestade que vier sobre a sua vida, a tempestade que te assolar, saiba que você pode fazer a diferença. Você pode ser Pedro na sua vida.
Você pode ter a ousadia de sair do meio da tempestade e ir ter com Jesus. Jesus acalentou Pedro. Foram até o barco e disse: mar, aquietas, vento, para de soprar. Jesus, irmãos, está ao alcance da sua oração. Em meio às adversidades, às provas, às lutas, na sua tempestade, Jesus sempre está ao alcance da sua oração. Diz a palavra que eles chegaram até o outro lado. E naquele momento, aquela multidão que acompanhavam a Jesus chegava na areia da praia, aonde Jesus tinha feito milagre e multiplicado os pães. E eles ali viram um barco na beira da praia e pensou com eles: bem, Jesus não foi, o barco dele está aqui. Bem, Jesus não está aqui perto. Vamos procurá-lo, ele deve estar próximo. E diz a mensagem que aquela multidão encontrou Jesus do outro lado e foram até o mestre e perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Esta mensagem mostra que Jesus tinha algo muito importante a se declarar naquele momento. Só que a multidão que foi alimentada não entendeu isso, pois eles foram até Jesus. Chegando até Jesus, constrangeram o mestre: mestre, por que nos abandonaste? Mestre, por quê? Como o Senhor chegou aqui? Jesus, conhecendo o coração daquele povo, ele disse: vocês não me seguem pelos sinais e os milagres que eu opero. Vocês me seguem porque vocês comeram do pão e se satisfaziam. Jesus conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Jesus falou diretamente com eles. Só que o homem, ele é um pouco esperto e ele pensa que pode enganar ao Senhor, e ele vira e fala. Eles viram e falam: ah, mestre, como que nós saberemos se o Senhor é mesmo o Filho de Deus? Quais os sinais que o Senhor nos mostrará? Irmãos, hipocrisia, né? Ele já tinha multiplicado os pães e os peixes lá do outro lado. Queria sinal mais poderoso do que esse, alimentar 25 mil almas. A Bíblia diz 5 mil homens, com apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus, eu acredito que Jesus naquele momento deve ter endurecido seu coração, deve ter pensado: hoje eu rasgo o verbo com esse povo, porque ele já tinha feito isso, ele já tinha se revelado, não havia necessidade de eles estarem subjugando Jesus. E Jesus começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Que aquele que comer da sua carne, que beber do seu sangue, jamais terá fome novamente. E ele começa a declarar que ele era o próprio Deus. E ele se revela para o mundo como Filho de Deus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o
a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Louvado, exaltado é o sangue poderoso. E Jesus começa a falar com o povo de uma maneira mais sincera, mais reta, mais direta. Só que o povo não compreendia, e em seus corações eles estavam ali duvidando daquilo tudo que Jesus já tinha feito, daquilo tudo que Jesus estava falando. Diz a palavra de Jesus: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Todos nós conhecemos esta passagem. Ela relata a Santa Ceia do Senhor. Quando estamos na matriz, nos preparando para ceiar, a palavra diz: examine o homem a si mesmo. Nós devemos examinar a nossa vida todos os dias. Conheço muitas igrejas, irmãos, infelizmente, que passam a ver o crente como um simples cliente. Eles param de se preocupar com a sua salvação. Eles param de se preocupar com a salvação espiritual e começam a aceitar o seu pecado de estimação. Muitas igrejas deixam de pregar a verdade absoluta para poder aceitar a sua verdade. Por isso que o povo que Jesus demonstrou com tanto amor abandonaram o Senhor, porque forte demais era a palavra, não tinha como suportar. Jesus, quando ele falava diretamente aos nossos corações. Doía o que doía, mas ele sempre foi sincero. Jesus sempre foi reto e íntegro em todos os seus ensinamentos. Há uma passagem onde Jesus despede os seus discípulos e manda que 2 em 2 entrassem nas cidades, operando sinais e prodígios e maravilhas. E quando eles regressaram até Jesus, contaram todos os sinais e maravilhas que presenciaram. Mas houve um fato, apenas um fato, que eles não puderam resolver. Havia um homem numa cidade que tinha um filho, e esse filho vivia, se eu não me engano, 12 anos possuído por um demônio. E aquele demônio jogava aquela criança nas pedras e nas fogueiras, tentando matar aquela criança. E Jesus repreendeu aquela casta de demônio. Sabe por que os discípulos não conseguiram, irmãos? Eles tinham a unção do Espírito Santo? Tinham. Eles tinham a autoridade em nome de Jesus? Tinham. Mas eles não se consagravam como Jesus se consagrou. Pois diz a palavra que casta de demônio só sai
com jejum e oração. E Jesus sempre estava em jejum e oração. Nesta noite, o Senhor fala muito ao meu coração, para que nós possamos tomar a atitude reta perante os olhos do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a diferença lá fora. Nós estamos aqui para corrigir aqueles que estão sendo enganados lá fora, aqueles que pertencem a seitas e heresias, aqueles que pertencem a diversas denominações, mas continuam pecando na presença do Senhor. Pois diz a palavra que aquele que ensinar errado será cobrado. Ezequias 33 diz que se você não corrigir aquele enquanto está inocente, o sangue dele cairá sobre a sua cabeça. No dia do juízo, o Senhor colocará você face a face perante a justiça e irá cobrar o sangue de cada inocente que eu e você deixamos passar. Dura é esta palavra, mas que nós não possamos fazer como aqueles que abandonaram o Senhor, que nós possamos colocar a mão no arado para poder ganharmos as almas para Jesus. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos falar com o Senhor. Deus, te agradeço, Senhor, por esta honra e esse privilégio de estar aqui perante a sua igreja hoje, sendo seu porta-voz nesta terra. Que tudo aquilo que ficou, que foi falado da minha boca, possa entrar aos corações dos teus servos, e aquilo que eles não entenderem, que o seu Espírito Santo possa nos revelar. Toma a tua igreja em tuas mãos, ó Deus. Desde já eu agradeço essa rica, preciosa oportunidade em nome